Sabe aquela situação de prova? Um silêncio total e na sua frente uma questão de engenharia que pode ser o divisor de águas na carreira? Pois é. Hoje a gente vai encarar exatamente isso. Um problema real, tirado de um exame de elite para engenheiros da Força Aérea Brasileira. O desafio envolve uma barra de cobre, que parece simples, mas a solução tem implicações gigantescas. E o problema vem daqui, olha só, do EAL-EAR. É o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica. Não é qualquer prova, não. É um concurso de altíssimo nível, que seleciona as mentes que vão cuidar da tecnologia e da infraestrutura da nossa Força Aérea. A pergunta que fica é essa: se coloque por um momento no lugar de quem está prestando essa prova. Com os dados que vamos ver, sob pressão, com o tempo correndo, daria para chegar na resposta certa? É o que a gente vai descobrir junto. Então vamos lá. Nosso objeto de estudo de hoje é a famosa questão 34. Vamos tratar esse problema como se fosse um quebra-cabeça mesmo, sabe? Analisando cada pecinha para, no final, montar a solução completa. Bom, o enunciado é bem direto ao ponto. Temos uma barra de cobre de 220 milímetros e ela é esticada, ou seja, tracionada, até uma tensão de 300 megapascais. A informação-chave aqui, a dica de ouro, é que a deformação é puramente elástica. A nossa missão? Descobrir o quanto ela esticou. Todas as pistas de que a gente precisa estão aí, nesse texto. Mas calma, antes de pularmos para as contas, a gente precisa falar a mesma língua do problema. Isso quer dizer entender o que cada termo técnico desses realmente significa na prática. Essa é a base, o fundamento para qualquer solução de engenharia. Tensão. Pensa nela como se fosse uma pressão interna que o material está sentindo. Quando a barra de cobre é puxada, lá dentro, as partículas dela estão resistindo para não se separar. Essa força de resistência interna, dividida pela área da barra, é a tensão. Conhecer esse número é o primeiríssimo passo para garantir que uma peça não vai falhar. A palavra mágica aqui é temporária. É como esticar um elástico, sabe? Enquanto a gente não força demais, ele volta direitinho para a forma original quando a gente solta. O problema nos garante que a nossa barra de cobre se comporta exatamente assim. E para o engenheiro, saber os limites desse comportamento elástico é uma questão fundamental de segurança. Agora, isso aqui é interessante. Um módulo de elasticidade, ele define a personalidade do material. É como se fosse a impressão digital do cobre, uma propriedade que é só dele. Ele nos diz, basicamente, o quão teimoso o material é, ou seja, o quanto ele resiste antes de começar a esticar. Muito bem, então a gente já conhece os personagens tensão, deformação e módulo de elasticidade. Mas como é que eles se conversam? Como um se relaciona com o outro? A resposta para isso está num dos princípios mais básicos e importantes da mecânica dos materiais. E aqui está a nossa chave mestra, a lei de Hooke. Ela mostra de uma forma brilhante que existe uma proporção direta. Basicamente, ela diz o seguinte: enquanto a deformação for elástica, a tensão vai ser diretamente proporcional à deformação. E a constante que liga essas duas coisas é justamente o módulo de elasticidade. É a ferramenta que vai abrir a porta da nossa solução. Com a teoria toda fresca na cabeça, chegou a hora de arregaçar as mangas e colocar o conhecimento em prática. Vamos transformar esses conceitos todos em números e, finalmente, encontrar o alongamento exato da nossa barra de cobre. A lei de Hooke, na verdade, nos dá a fórmula exata que a gente precisa. O alongamento, que a gente chama de ΔL, é calculado assim. A gente multiplica a tensão, que é a letra grega sigma, pelo comprimento inicial da barra, o L0. Depois, a gente divide tudo isso pelo módulo de elasticidade do material, o E. Simples assim. Agora vamos organizar a casa. O enunciado nos deu tudo de bandeja, olha lá. Tensão 300 megapascal, comprimento inicial 220 milímetros, módulo de elasticidade 110 gigapascal. Parece que é só jogar na fórmula, né? Mas tem um detalhe aí. Um detalhe fundamental que pode levar muita gente ao erro. Então, o pulo do gato é este aqui. A gente não pode de jeito nenhum misturar megapascais com gigapascais na mesma conta. O primeiro passo, e o mais importante, é deixar tudo na mesma unidade. Como 1 gigapascal é a mesma coisa que 1000 megapascal, os nossos 110 gigapascal viram 110.000 megapascal. Pronto! Agora sim, é só substituir na fórmula e fazer a matemática. E fazendo a conta, 300 vezes 220 e o resultado dividido por 110.000, a gente chega na resposta final. A barra de cobre se alonga em exatamente 0,60 milímetros. É a alternativa B da prova. É uma medida minúscula, mas com significado imenso.
Ok, resolvemos a questão, chegamos na resposta. Mas e daí? Por que a Força Aérea Brasileira se importaria tanto com menos de 1 milímetro de alongamento numa barra de cobre? Bem, a resposta está na gigantesca responsabilidade que essa profissão carrega. Essa citação aqui, ela resume tudo. Cada decisão, cada cálculo mínimo impacta diretamente a segurança das pessoas, a eficiência do dinheiro público e a integridade de projetos que são extremamente complexos e caros. Simplesmente não existe margem para erro. Aqueles 0,60 milímetros é o que garante que um componente de uma aeronave não vai falhar no meio do voo sob estresse. É o que permite projetar peças que vão durar o tempo que precisam durar e assegurar que a estrutura inteira de um avião vai se comportar exatamente como previsto. Em engenharia aeronáutica, a precisão não é só uma coisa boa de se ter, ela é absolutamente crítica. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. O problema deixou bem claro que a deformação era puramente elástica. Mas, e se a força fosse ainda maior? O que acontece quando um material é levado além do seu limite elástico para um ponto de onde ele não consegue mais voltar? Essa é a pergunta que separa um projeto seguro de um desastre iminente.